Vamos começar falando de parasitologia. Vamos falar de viroses, bacterioses, protozooses, micoses e verminoses, tá? A gente pode dividir em 5 grupos, né? Vírus, bactéria, protozoário, fungo e verme, tá? Os parasitas, no caso, certo? Então, ó, a gente vai começar, antes de entrar nas viroses especificamente, relembrar rapidinho a estrutura de vírus, que é uma coisa que é muito provável que caia alguma coisa sobre esse assunto, né, no Enem. Então, ó, são acelulares, né, não tem células, parasitas intracelulares obrigatórios, altamente específicos, né? Os vírus atuam em células muito específicas. Claro que às vezes pode acontecer uma mutação, como aconteceu aí o caso, né, de vírus de gripe que atacava suínos, né, via respiratória de suínos, e começou a atacar, né, humanos e tal. Mas tu vê, assim, não vai ter um vírus que atacava via respiratória de humano e começar a atacar, sei lá, sangue humano. Não, tipo, né, eles são muito específicos na estrutura celular que eles gostam de parasitar, tá? Eles têm DNA ou RNA como material genético, tá, gente? Tem só uma exceção, que eu não acredito que vai cair, né, de um vírus que tem as duas coisas, que é o citomegalovírus. De resto, os vírus todos têm DNA ou RNA. Enquanto os seres vivos costumam ter os dois, seres vivos de forma geral têm os dois, né, tem DNA e RNA, os vírus têm um ou outro. Só lembrando de um detalhe bem importante, tá? A gente está muito acostumado a pensar DNA é fita dupla, RNA é fita simples. E esse é o padrão. E sim, geralmente os vírus de DNA, que nós chamamos de adenovírus ou DNA vírus, vão ter um DNA de fita dupla. E vírus de RNA, ou né, ribovírus, tem RNA de fita simples. Porém, nos vírus acontece algumas exceções. Tem alguns vírus de DNA que tem DNA de fita simples, mas Marquinhos, se a fita é simples, não seria de RNA? Não, porque tem timina, porque tem desoxirribose. Então, é uma fita de DNA, só que simples. Tá? Uma fita simples de DNA. Como também tem vírus com fita dupla de RNA. Mas, Marquinhos, se é dupla da DNA? Não, porque tem ribose e tem uracila, tá? Então, tome cuidado com essa exceção que pode acontecer nos vírus. Existem vírus, né, que tem fita de DNA simples e RNA duplo. O padrão é ser DNA duplo e RNA simples. Mas tem aí vírus que são exceções com DNA simples e RNA duplo, tá? São visíveis somente a microscópio eletrônico, a média de 300 nanômetros de tamanho, né? Suscetíveis a mutações, muito suscetíveis a mutação. Gente, é uma parada muito... O vírus é cerca de 1000 vezes menor que uma bactéria, tá? Um vírus é cerca de 1000 vezes menor que uma bactéria. Quanto menor a estrutura da célula, ou aqui do caso do vírus, que nem célula tem, é mais fácil de entrar radiação, mais fácil de acontecer, né? A estrutura é menor, e aí é mais fácil de ter algum agente mutagênico causando mutação, tá? Dentro de uma célula hospedeira, eles podem se replicar. Eles só apresentam alguma atividade quando estão dentro de uma célula hospedeira, tá? Aí, olha só, pessoal. A estrutura básica dos vírus, tá? É um material genético, uma molécula de material genético, seja esse material genético DNA ou RNA, né? Então, é uma molécula, né, de material genético e uma cápsula proteica em volta. Essa cápsula proteica pode ser nesse formato aqui, né, meio de nave espacial, que é o bacteriófago, um vírus bem famoso aí nos vestibulares. Pode ser uma cápsula proteica, né, redonda, né, uma esfera e tal. Tem de vários formatos. O vírus, basicamente, é isso, tá? É uma molécula de material genético com uma cápsula, um capsídeo proteico em volta, tá? Alguns vírus são envelopados. Aí, esses vírus envelopados, além do capsídeo proteico, ao redor do capsídeo proteico, eles vão ter um envelope lipoproteico. Um envelope, tá, que vai ter uma camada, né, dupla de fosfolipídios com algumas proteínas intercaladas, idêntico ao quê? A nossa membrana plasmática. Por quê, gente? Não esqueçam que o vírus envelopado, o envelope que o vírus, né, tem, ele é um pedaço de uma célula hospedeira que ele levou com ele. Então, esse vírus estava atacando uma célula hospedeira. Ao sair da célula hospedeira, ele arrancou um pedaço daquela membrana plasmática da célula hospedeira e deixou ali na sua estrutura, protegendo. Então, o envelope viral não veio do vírus especificamente, veio da célula hospedeira, tá? E não esqueçam que o nosso SARS-CoV-2, né, o nosso vírus da Covid-19, ele é um vírus envelopado, tá?
Essas proteínas aqui, o vírus fabrica saindo do o vírus fabrica não, porque o vírus não fabrica nada, né? Mas está no material genético do vírus, e aí o material genético do vírus dá a receita para a célula hospedeira fabricar para ele essa proteína, que ela ficou muito famosa no coronavírus, a gente vai falar depois aqui, que é a proteína S, né? Uma proteína spike, que aí é fabricada, né, pela célula, mas sai aqui do vírus, né, do capsídeo viral e atravessa, então, né, o envelope. Então, a proteína S lá do coronavírus, tu vê ela no envelope. Só que o envelope não veio do material genético viral, né? Não é fabricado a partir de receita do material genético viral. O envelope viral é um pedaço da membrana plasmática da célula hospedeira, tá? Aí a gente fala muito lá dos influenza, né? Que tem o H1N1, H2N3, H3N2. O que é o H, o que é o N? Lá nos influenza, H são hematoglutininas, N, neuramidases, que vão estar presentes no envelope, tá? Então, o H vai de 1 a 15, então são 15 hematoglutininas possíveis, e as neuramidases são 9, né? De 1 a 9, beleza? São 9 neuramidases possíveis, aí você vai fazendo as combinações. Alguns autores vão falar em 16 hematoglutininas, mas a maioria fala em 15 ainda, tá? Deixa eu só aceitar a Tamires aqui, acho que ela chegou, gente. Pronto, Tamires está aí com a gente. Deixa eu voltar lá, então. Pronto. Certo, galera? Então tá. Galera, classificação, tá? Apesar de a gente não ter um reino dos vírus, eles não fazem parte de nenhum dos reinos dos seres vivos e tal, existe uma classificação, tá? A gente não classifica em reino, não classifica em filo, tá? Mas classe também não tem, mas a partir de família a gente já tem uma classificação, né? De famílias, gêneros, espécies e variedades dentro de uma mesma espécie, que seria o que a gente conhece como subespécie ou raça para a gente, mas a classificação de vírus é um pouquinho diferente, tá? Então você vai ter uma espécie viral, compreende um grupo de vírus que compartilham a mesma informação genética, que tem material genético parecido, tá? Então, por exemplo, a família Herpes viridae, onde a gente tem o gênero, né, simplex vírus. Aí você vai ter o HHV, que é o Human Herpes vírus, né, que é uma espécie dentro do simplex vírus, né? Aí tem as variedades, HHV1, que dá herpes oral, e HHV2, que é da herpes genital. Então, os vírus também seguem uma classificação, né? Tem um padrão de classificação, tá? Bom, quais são os vírus mais conhecidos? Os bacteriófagos são vírus que atacam bactérias, os fagos de bactérias. Tem de DNA, tem de RNA. Atacando planta, geralmente é vírus de RNA não envelopado, é vírus de RNA sem envelope, tá? E animais aí é mais variado, gente. Tem vírus de DNA ou vírus de RNA envelopado e não envelopado, tá? Só uma coisa que eu acabei não falando aqui, gente, vocês vão ouvir falar o termo virium, tá? O que é o virium? Virium geralmente é usado como sinônimo de vírus, porque virium é a partícula viral inteira. Quando eu estou considerando o material genético, mais o capsídeo eu chamo de virium, tá? Tá errado chamar de vírus, Marquinhos? Não tá. Só que o que acontece, tá? Eu sempre cito um biólogo que eu gosto bastante, que é o Richard Dawkins, tá? Que ele diz num livro chamado Gene Egoísta, né? Que é um livro bem legal, eu até comentei com a Milena no último atendimento aí, né, do Gene Egoísta, onde ele fala que nós nada mais somos do que robozinhos que mantêm os genes da espécie por um tempo. Isso ele está falando de humanos. E o vírus é um exemplo muito claro disso, porque não interessa o capsídeo viral, interessa a informação genética que está no DNA viral ou no RNA viral e que ele passe essa informação adiante. Então, se eu achar, aqui tem um vírus completo, né? O material genético dele aqui, né? Aqui um vírus completo, o material genético dele aqui, mais o capsídeo, mais nesse caso envelopado, né? O vírus do envelope, né? E tal. Se eu pegar só o material genético, que nesse caso aqui é RNA, eu posso chamar só esse material genético de vírus também.
Porque se eu botar esse material genético dentro da célula hospedeira que esse vírus gosta, ele vai fazer a célula fabricar para ele um capsídeo, vai fazer a célula fabricar para ele, né, as proteínas ali do capsídeo, mais, né, pegar um pedacinho aqui do envelope quando ele sair dessa célula hospedeira. Então, gente, eu posso chamar só o material genético de vírus também. Então, o termo virion é um termo, perdão, mais específico para se referir à partícula viral completa, com, né, o material genético, o capsídeo, no caso aqui de um vírus envelopado, o envelope também. Então, não está errado eu chamar de vírus, só que vírus é uma parada mais específica. É que eu posso me referir a vírus só o material genético. Ah, tá aqui é o vírus, né, influenza, por exemplo. Tá? Eu posso chamar isso aqui só material genético, né, só a amarelinha ali de dentro de vírus, né? Só que aí virion é uma parada mais específica. E claro que não está errado chamar o todo de vírus também, só que virion é um termo mais específico, tá? Beleza. Pode falar. Fala para eles do negócio do meme. Talvez se cair de novo. Ah, é uma boa, né? Verdade, tinha até esquecido. Foi por isso que a gente comentou, né? Obrigado. Galera, olha só. Teve uma questão do Enem, das antigas aí, que falava de meme. E aí, uma coisa que a gente comentou, até tinha esquecido que a gente comentou no atendimento aqui, eu e a Milena, o termo meme foi criado por um biólogo, pelo Richard Dawkins, nesse livro que eu comentei com vocês, chamado O Gene Egoísta. Então, no Gene Egoísta, o Dawkins fala de meme, né? E aí, deixa eu até pegar aqui, eu mandei para mim, eu acho, deixa eu até pegar aqui a definição de meme do Richard Dawkins. Tem um trecho do livro que fala, né? Daí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Tá? Ó, o termo meme, foi criado por Richard Dawkins. Deixa eu achar aqui onde é que tá. Ué. Tava aqui. Tô na prova que eu te mandei, qualquer coisa. Ah, é verdade, tá na prova, né? Tá na questão lá, né? Tá, já achei aqui, ó. Meme é considerado uma unidade de evolução cultural que pode, de alguma forma, se autopropagar. Os memes podem ser ideias ou parte de ideias, línguas, sons, desenhos, capacidades, valores estéticos e morais, ou qualquer outra coisa que possa ser apreendida facilmente e transmitida como uma unidade autônoma. Então, essa é a definição do Dawkins de meme. Então, o termo meme ele foi criado na biologia. Né? O termo foi criado dentro da biologia. Então, meme, por Dawkins, é uma ideia, é um conhecimento, é uma coisa que pode ser passada de geração para geração. Né? Isso seria um meme. Né? Aliás, eu até dei a sugestão para a Milena, gente, e quem puder ler esse livro, vocês que serão, né, futuros médicos aí, quem puder ler esse livro chamado O Gene Egoísta, tá? É um livro que te dá uma noção de evolução, assim, de genética absurda. É muito legal, tá? Então, só para vocês ficarem sabendo, caiu isso numa prova aí das antigas que a Mi mandou para mim, pra gente, né, que a gente fez a resolução dela, né, Mi? Acho que tá aqui até na minha... Deixa eu ver se está na minha conversa contigo aqui pelo WhatsApp. Acho que está. Tá aqui, ó. Eu vou encaminhar para vocês, tá, gente? Para vocês darem uma olhada nessa prova. E... Cadê? Para vocês darem uma olhada nessa prova depois, tá? E ver essa questão aí que fala sobre o meme. Deixa eu mudar aqui. Maedra, Aline, Camila. Tamires. Deixa eu mandar aqui também para Tamires, Letícia. Para a Milena eu não preciso mandar, que ela já tem, né? Fechou. Então vamos continuar aqui. Bom, é muito importante para a gente, nesse ano, entender a diferença, galera. Deixa
eu ver que tem alguém que comentou alguma coisa no chat. Já mandei para a galera aí, Mi. Então, ó, é bem importante para a gente, esse ano, entender a diferença entre pandemia, epidemia e endemia, tá? O que é uma endemia? Começando aqui de baixo. Endemia é uma doença infecciosa que ocorre habitualmente e com incidência relativamente grande, significativa, em uma dada população ou região. Então, é uma doença que é sempre muito constante em uma região, como, por exemplo, a malária no norte do país, como, por exemplo, foi durante muito tempo mal de Chagas ali na região, né, sudeste, né? Então, você tem uma endemia, uma parada, né, uma doença que é constante, que sempre tem uma parcela significativa, não precisa ser 10% da população, mas sei lá, sempre tem lá 1%, 2% da população, né, com essa doença, tá? Epidemia é uma doença geralmente infecciosa, de caráter transitório, porque ela ataca simultaneamente um grande número de indivíduos, mas depois diminui bastante essa contaminação, tá? Pode ser também um surto periódico de uma doença infecciosa em dada população ou região. Então, uma parada aqui, né, pode ser só uma vez, teve uma epidemia de tal doença e passa, mas tem doenças que têm surtos periódicos, por exemplo, durante 10 anos no Rio de Janeiro, a gente teve epidemias de dengue, tá? Não era uma endemia, porque não era uma coisa constante. Chegava lá nos meses mais frios, ou no caso do Rio, menos quentes, né? Você não tinha tantas pessoas contaminadas com a dengue. Mas quando chegava o verão, aumentava bastante. Isso foi durante uns 10 anos, né, seguidos várias epidemias de dengue. Então, isso é uma epidemia. A pandemia, ela, por definição, seria a mesma definição de epidemia. Só que é uma epidemia, né, uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada. Quando atinge um país inteiro, ou vários países, ou um continente inteiro e tal. E aí, essa definição do que é uma pandemia é uma parada mais subjetiva. Atualmente, quem define se é pandemia ou não é a OMS, né? E a gente dava até, sei lá, né, 5, 6 anos atrás, a gente falava de pandemia como uma coisa muito distante, a última lá, gripe espanhola e tal, mas de uns tempos para cá, a gente já tinha a noção de que uma pandemia poderia acontecer por vários motivos, né? E estamos aí, né? Estamos numa pandemia, né, que a gente não imaginou que fosse acontecer tão rapidamente, de uma forma tão intensa como foi essa, tá? Aí vamos falar um pouquinho de coronavírus, gente, tá? É um vírus envelopado, é um vírus de RNA. Ó, vamos prestar atenção, não é todo vírus de RNA que é retrovírus, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso já, tá? O coronavírus é um vírus de RNA, ou seja, ele é um ribovírus, um RNA vírus, mas ele não é retrovírus, tá? Então ele é um vírus de RNA envelopado. Os primeiros registros de coronavírus datam da década de 60, se não me engano, mais precisamente, o primeiro coronavírus foi, né, catalogado em 1960 especificamente, tá? Tem uma fita de RNA simples como material genético, então RNA simples, não é duplo, tá? Podem causar SARS, né, aqui está a sigla para SARS, MERS, tá? E IRA, que é infecção respiratória aguda, certo? Então, SARS, né, MERS e IRA, tá? Nome devido à presença de espículas. As proteínas S, as proteínas spike aqui, ó, são as proteínas do envelope, né? Corona significa coroa em latim. Então aqui um desenho, né, esquemático do coronavírus e aqui uma foto de microscópio eletrônico, né, de alguns coronavírus. Certo? Até aqui acho que não é nenhuma novidade para vocês, né? O SARS-CoV-2 especificamente, né, ele é, né, 80% idêntico, o material genético dele, ao SARS-CoV, que causou a SARS, né, que lá no início do ano 2000, nos anos 2001, 2002, né, atacou muita gente, matou muita gente também. Não tanto quanto agora, nem se compara, mas matou bastante gente também, tá? Então é um vírus bem parecido. Aí depois teve MERS, né, que é um outro vírus, certo? Que aí foi aí mais na região, né, do Oriente Médio e tal, né? E no caso do SARS, tanto o SARS-CoV quanto o SARS-CoV-2, tanto o SARS-CoV, que foi lá no início dos anos 2000, tá? Quanto o SARS-CoV-2 que está rolando agora,
foram provavelmente transmitidas por morcegos a humanos, tá? O material genético, gente, a gente chama de mais ssRNA. É um RNA de senso positivo, tá? Já vou falar um pouquinho mais da diferença do RNA de senso positivo, RNA de senso negativo e RNA simples, tá? Vamos lá. Alta mutabilidade, devido à estrutura da partícula viral, tamanho, que é muito pequeno, e tipo de material genético. O RNA, ele é muito mais instável quimicamente do que o DNA. É muito mais fácil de ter mutação ali no RNA do que no DNA, tá? Então, como é que o novo coronavírus se reproduz, gente? Tá? Ele vai ter, tá, uma proteína, que é a proteína S, que é a proteína que é reconhecida pela célula, tá, gente? Lembra que o antígeno é aquela parada que o teu sistema imunológico reconhece, né, para entender que aquilo é uma parada ruim? O antígeno do coronavírus é a proteína S, tá? Aí ele tem uma proteína N que camufla o RNA diante do sistema imunológico da célula. Ou seja, a proteína N faz o RNA viral se camuflar na célula e a célula achar que aquele RNA é dela. Daí ela não combate esse RNA diferente. Tá? A proteína E ajuda o coronavírus a entrar na célula. Tá? A proteína S é de encaixe e reconhecimento. A proteína E ajuda o coronavírus a entrar na célula. Tá? Aí tem, né, um envelope, né, que veio de uma outra célula hospedeira, certo? Por que que então, né, o álcool, o sabão, espumas de forma geral, a gente chama de surfactantes, né? Os surfactantes de forma geral, as espumas, vão conseguir, né, vão ser eficientes contra o SARS-CoV-2. Porque eles destroem, gente, o envelope que está protegendo. Destruindo o envelope, o resto da estrutura é muito frágil. Tá? Então, o sabão destrói o envelope, né? E o álcool também. Mas aí, olha só, tem que ser álcool entre 62%, 63% até 70%, 72%. Um álcool com a concentração, né, menor que 60%, ele não é eficiente. E um álcool com uma concentração maior do que 75% ali e tal, também não é eficiente, cara. Por quê? Esse álcool é muito concentrado e a volatilidade dele é muito grande, ele evapora muito, muito rápido, não dá tempo, então, de ele destruir ali um envelope viral, tá? O vírus entra na célula antes de ter o envelope destruído, isso é o que acontece, beleza? Aí, olha só, pessoal, o que é um vírus de RNA positivo, RNA de senso positivo? O que é um vírus de RNA de senso negativo, tá? Um vírus de RNA de senso negativo, o RNA dele não funciona como um RNA mensageiro. Para eu poder explicar isso para vocês, a gente tem que relembrar o que a gente já reviu aqui, né, na parte de bioquímica, a questão do dogma central da biologia, né? Você tem um DNA que dá origem ao RNA, que vai dar origem à proteína, que é o objetivo final da parada, tá? Só que esse RNA aqui é o RNA mensageiro. Então, o DNA, ele é transcrito, isso aqui é a transcrição, né? Em um RNA mensageiro. E aí, depois, eu tenho a tradução do RNA mensageiro em proteína. O que acontece com o vírus de RNA negativo? Esse vírus de RNA negativo, o RNA negativo, não funciona como RNA mensageiro, cara. Tá? Então, o vírus de RNA negativo, né? Ele vai ter que colocar o RNA dele, que é o RNA negativo. A partir do RNA dele, se constrói uma cadeia de RNA mensageiro, que é o azulzinho, e aí o RNA mensageiro dá origem à proteína. Então tem que ter o RNA negativo, que vai dar origem, né? Vai servir de molde para formar o RNA positivo, que é o RNA mensageiro, que aí vai fabricar a proteína. Tá? Quando o vírus tem o que a gente chama de RNA simples, e agora nesse contexto não é simples de ser fita simples, gente, é RNA simples porque ele não é nem positivo nem negativo. Quando o vírus tem, né, um RNA simples que não é nem positivo nem negativo, tá? Esse RNA simples não serve de molde direto para montar o RNA mensageiro, como é o caso do RNA negativo. Aí o que vai acontecer? Esse vírus que tem RNA simples, ele é chamado de retrovírus por quê? É o caso do HIV, por exemplo. Porque daí ele coloca o RNA dele, esse RNA dele
vai, a partir desse RNA deles, fabricar um DNA. Depois desse DNA, se fabrica um RNA mensageiro. E aí, então, vai fabricar a proteína. Ou seja, tem um passo a mais, tá vendo? Ó? Aqui, o RNA negativo funciona como se fosse um DNA já. E aí, do RNA negativo, se fabrica o RNA positivo e fabrica a proteína. Se o vírus tem um RNA que não é nem positivo nem negativo, cara, ele tem que, a partir do RNA dele, fazer uma transcrição reversa. Porque a transcrição normal é a partir de DNA fabricar um RNA. A transcrição reversa é a partir de um RNA se fabricar um DNA, aí depois fabrica esse DNA, se fabrica um outro RNA, que agora é o mensageiro, e aí fabrica a proteína. Isso aqui é o caso do HIV. Aí quem faz isso aqui é a transcriptase reversa, né? Esse braço aqui. Então, esse vírus que tem um RNA que não é nem negativo nem positivo, tá? Ele precisa fazer todo esse passo, então é mais demorado. Então, esse aqui, ó, é mais demorado que esse aqui, que é o vírus de RNA negativo. Agora, qual que é a vantagem de vírus de RNA positivo, que é o caso do SARS-CoV-2 da Covid-19? Gente, o RNA positivo, ele já atua como um RNA mensageiro. Então, o vírus coloca o RNA dele e daqui já direto sai a proteína. Olha só, é muito rápido, cara. Tá? Ele forma, né, uma parada muito rapidamente. Né? Ele forma a proteína muito rapidamente. Ele pula passos, entenderam? Então, por isso que essa reprodução desse vírus, né, que é o caso do SARS-CoV-2, é tão acelerada, tão rápida. Porque o RNA positivo dele já atua como um RNA mensageiro. Tá? Então, a gente tem 3 possibilidades de vírus de RNA. Tá? O vírus de RNA, né, positivo é o caso do SARS-CoV-2, já é rapidão. Ele coloca o RNA positivo dele e já fabrica a proteína. O vírus de RNA negativo, né, que tem alguns vírus do nosso organismo que são assim, que atacam, né, o organismo humano que são assim, você vai ter o RNA negativo servindo como um DNA, servindo de molde para montar o RNA mensageiro e a fabrica a proteína. Agora, se o vírus é de RNA simples, ele é um retrovírus, ele tem que botar o RNA dele, aí ele tem que, a partir desse RNA, fazer uma transcrição reversa, fabricar um DNA, aí desse DNA fabricar RNA mensageiro e fabrica proteína. Então é o mais demorado, que é o caso do HIV, tá? Então, só deixando claro que não é todo vírus de RNA que é retrovírus, gente, tá? Tem que ser o vírus com RNA que não é nem positivo nem negativo, que a gente chama de RNA simples, tá? Vamos lá para sintomas de Covid-19. Quais são os mais comuns, tá? Tosse, febre, tá? E fadiga, cansaço. O que pode rolar também? Congestão nasal, né? Nariz entupido, coriza, nariz escorrendo, dor de garganta, dor de cabeça, diarreia, cansaço, não chega a ser aquela fadiga de ficar deitadão lá, não, mas cansaço, e dificuldade de respirar. Tá? Se apresentar dificuldade de respirar, procure um hospital. Tá? Os outros sintomas de Covid não são tão problemáticos, mas dificuldade de respirar, né, procura um hospital. E lembrando que vocês, mesmo contaminados com Covid, não precisam ter todos os sintomas, e inclusive em alguns casos, algumas pessoas não têm nenhum sintoma, né? São assintomáticos. Beleza? Hoje nós estamos com 4 cepas do SARS-CoV-2 circulando na população, né? E dessas 4, tem algumas que causam mais sintomas respiratórios mais fortes, e outras estão causando diarreia e fadiga mais fortes, assim. Tá? Aí, olha só, essa tabelinha é bem interessante, tá? Para a gente ver a diferença, né, entre os sintomas, ó, de Covid-19, gripe e resfriado, que a gente também confunde muito gripe e resfriado como se fosse a mesma coisa, não é, né? Então, veja, febre no resfriado é raro, e em Covid-19 e gripe é frequente. O cansaço é frequente na gripe e na Covid já é ocasional, né? Tosse, né, frequente na Covid-19, né, frequente na gripe e no resfriado é ocasional. Resfriado tem mais espirro. Galera, espirro não é sintoma de Covid-19, tá? Beleza? Espirro não. Tosse é. Espirro não. Tá? Então é muito raro ter espirro na Covid-19. Aí espirro é resfriado. Qual é a diferença de resfriado para gripe? São vírus diferentes, gente. Gripe a gente não pega muito da nossa vida, não. A gente pega muito resfriado. Gripe é bem menos comum, tá? Aí, coriza o nariz entupido, né? Tem aqui raro no Covid-19, mas pode acontecer. Frequente ocasional, né? Gripe e resfriado, dor de garganta e tal. Então tem os sintomas aí comparando Covid, gripe e resfriado, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho então de AIDS, né? A gente sabe
que é causada pelo HIV, o vírus, né? HIV, vírus da imunodeficiência humana. Tem 2 tipos circulantes, tipo 1 e 2. A pessoa, né, tendo um deles, já vai estar, né, já vai ser HIV positiva. Transmissão é por esperma, muco genital, né, muco da vagina, da glande do pênis, sangue contaminado. Sintoma, tem também a questão da contaminação vertical, né, de mãe para filho. Sintomas: uma queda progressiva no sistema imunológico, ocorrência de doenças oportunistas, né? Só lembrando uma coisa, gente, vale muito a pena a gente gravar qual é a célula do sistema imunológico que é atacada pelo HIV. Vocês lembram qual é? É o linfócito TCD4, ou T4, tá? Esse linfócito T4, TCD4, é o linfócito atacado pelo HIV, tá? Os sintomas: queda progressiva, a gente já falou, profilaxia, uso de preservativo, agulhas descartáveis. Aí, olha só, hoje em dia tem um coquetel pré-exposição, a gente comentou sobre isso lá na aula de viroses, né? Coquetel pré-exposição aplicado principalmente em profissionais de saúde, que vão, por exemplo, fazer um procedimento delicado, uma pessoa que é HIV positivo, né? E tem coquetel pós-exposição, que este é disponibilizado para todas as pessoas. Qualquer pessoa que tiver algum evento que, né, tenha desconfiança, que possa ter se contaminado, né, pode procurar, então, um hospital público e fazer um cadastro lá com o serviço social, e aí eles vão, né, dar esse coquetel pós-exposição. Tanto no pré-exposição quanto pós-exposição, você toma a medicação durante algum tempo, se não me engano, pós-exposição durante 30 dias, ele dá alguns sintomas, mas você diminui a quase zero o risco de contaminação, tá? E, né, só reforçando, ele é disponível para todo mundo via SUS, né? Beleza? Gente, aí olha só. Na verdade, a gente tem uma diferença entre ser HIV positivo e estar doente de AIDS. Só um pouquinho, olha. Acho que tá no quartinho, na pia ali. Existe uma diferença, desculpa, gente, existe uma diferença, tá, entre ser HIV positivo e estar doente de AIDS. Tá? Na verdade, o estágio 1 da AIDS é o cara ser HIV positivo, não estar doente de AIDS. Tá? Então, é uma infecção pelo HIV, o cara passa, né, o vírus em algumas situações e tal, mas ele não tem sintoma e ele não está classificado como AIDS especificamente. Tá? O estágio 2 inclui pequenas manifestações mucocutâneas e recorrentes infecções do trato respiratório superior. Perda de peso moderada, inexplicável, assim, o cara tá comendo normal e tal, mas perde peso. Ulceração oral recorrente, machucadinhos na boca com muita frequência, infecções fúngicas das unhas e dermatite seborreica, né? É um tipo de caspa, né? No estágio 3, tem diarreia crônica inexplicada por mais de um mês, né? Incessante, né? Diarreia diariamente por mais de mês. Infecções bacterianas e tuberculose pulmonar. Perda de peso. Por que é tuberculose pulmonar? Tem tuberculose que não é pulmonar, a gente vai falar dela, tá? Então, perda de peso grave inexplicável, febre persistente inexplicável por mais de um mês, anemia inexplicável, queda de plaquetas, né? A trombocitopenia, estomatite ulcerativa, né? Úlceras do estômago, e tuberculose pulmonar. Já tinha botado aqui tuberculose pulmonar, botei 2 vezes, tá? E agora, o estágio 4. Essas doenças são indicadores da AIDS. Olha só. Candidíase do esôfago. Porque candidíase, né, o sapinho, é normal você ter, né, em órgãos genitais, às vezes até na boca e tal, mas no esôfago, cara, já tá mostrando que tua imunidade tá muito, muito baixa, tá? Então, candidíase do esôfago, da traqueia, dos brônquios e chegando até os pulmões. Sarcoma de Kaposi, que é um tipo de câncer de pele muito específico, tá? Umas manchinhas muito específicas. Encefalopatia pelo HIV, ou seja, pode ter problema no encéfalo por conta do HIV, né? Toxoplasmose do sistema nervoso central. Toxoplasma, quando a gente tem, geralmente fica só na musculatura. Aqui pode ir para o sistema nervoso central, tá? Pneumonia bacteriana recorrente grave, então muitos casos muito constantes de pneumonia, várias pneumonias em sequência, tá? Tuberculose extrapulmonar, ou seja, o bacilo de Koch da tuberculose sai do pulmão e começa a atacar órgãos, né, regiões externas ao pulmão, que é uma parada muito grave. Micose disseminada pelo corpo inteiro.
Linfoma, né, cerebral ou de células B, né, não Hodgkin, um tipo de... Lembra que a gente falou na aula de câncer tem linfoma Hodgkin e linfoma não Hodgkin, né? Então são linfomas não Hodgkin, que em teoria seriam menos agressivos, porém aqui no caso, você tem uma pessoa que está com uma imunidade muito baixa, né? Então esses linfomas já vão causar um estrago muito grande, né? E leishmaniose disseminada pelo organismo inteiro também, tá? Então, quer dizer o seguinte, gente, no estágio 4, a imunidade está tão baixa que qualquer coisinha já entra no teu organismo, teu sistema imunológico não dá conta de mais nada, tá? Então são os estágios da AIDS, tá? Os estágios clínicos da AIDS. Só lembrando uma coisa, hoje em dia, a gente tem tratamentos com antivirais, eles chamam de retrovirais, porque o HIV é um retrovírus especificamente. E o que esses retrovirais fazem? Eles diminuem absurdamente a reprodução viral, tá? E hoje em dia, gente, muito, né, bons ouvidos, porque eu vou dizer aqui, ó. Hoje em dia tem pessoas que têm uma carga viral tão baixa, tá, que podem ter parceiros sexuais mesmo sem preservativo e não passar. Tem pessoas que têm a carga viral tão baixa que mesmo tendo um parceiro sexual e não usando preservativo, não passa, tá? Ele chama de indetectável, tá? Claro, né, que tem que tomar muito cuidado com isso, a pessoa tem que fazer acompanhamento e tudo mais, mas existe atualmente essa possibilidade, tá? Beleza, vamos falar um pouquinho da varicela ou catapora, né? Causada pela varicela zoster, é o nome do vírus, né? Aí o que acontece? A transmissão é um contato direto pelo ar e tal, né? Sintomas: febre moderada, enjoo, vômitos e coceira, porque dá umas manchinhas na pele, como vocês estão vendo aqui, ó, né? Umas bolinhas na pele. A vacina é a tetraviral, tá? A tetraviral protege contra a catapora, né? E olha só, gente, se você pega a catapora, o teu corpo, né, combate o vírus, você não tem mais sintoma e tal, mas o teu organismo não matou totalmente esse vírus, olha o que pode acontecer, né? Ele pode ficar incubado no teu organismo e numa segunda manifestação, muitos anos depois, ele pode dar um sintoma chamado de herpes zoster. Herpes zoster, gente, é vírus da catapora, não confundam com o nome, tá? Tem vírus da herpes, que a gente nem vai falar aqui, né? Coisa muito simples, mas o termo herpes zoster é para uma reinfecção de catapora, tá? Que geralmente a pessoa pega catapora na infância, e aí herpes zoster dá lá com 40, 50 anos de idade só, né? Essa recaída aí do vírus, ele ficou incubado durante muito tempo no organismo. E aí dá essas manchinhas aqui, ó, nas costas, parecendo eles chamam de cobreiro, né? Mas isso aqui é o herpes zoster, tá? Não quer dizer que todo cobreiro é herpes zoster, né? Porque pode ter outros sinais dermatológicos ali que causam, né, que é chamado de cobreiro também, mas o herpes zoster, que alguns chamam de cobreiro, não é vírus da herpes, é vírus da catapora, então não esqueça, tá? O sarampo, né, o morbilivírus é o causador, a transmissão também é contato direto, certo? Os sintomas, né, placas avermelhadas, pontos brancos no meio dessas placas, que são acúmulos de pus ali, né? Dor de garganta, tosse e dor de cabeça. E o sarampo, ele tem uma capacidade muito grande de acometer o sistema nervoso, tá? Então, se não acompanhado com cuidado, não tratar os sintomas, né, e tudo mais, ele pode causar, por exemplo, né, morte por hipertermia, né, a febre muito alta e tudo mais, tá? Então, transmissão contato direto, a vacina tem a tríplice viral e a tetraviral, as duas cobrem o sarampo. Você pode tomar uma ou outra, né? Lembrando que, assim, ó, não sei se a Maeda não está na aula hoje, mas para a galera do PRO, né, que era minha aluna do PRO, eu, na aula presencial, essa foi uma das primeiras aulas deles no ano dela, essa aula presencial, já se falava em SARS-CoV-2, né, em coronavírus. E nesse momento a gente não acreditava que o coronavírus fosse um problema tão grande quanto ele foi, né, quanto ele é. E eu comentava, olha, se esse coronavírus não vir e não causar uma epidemia, uma pandemia, vai ser o sarampo. Porque um pouquinho antes estava rolando, por conta do movimento anti-vacina, as pessoas não vacinando mais seus filhos, a questão de alguns anos aí, a gente já comentou sobre isso, né? O sarampo estava começando a descer. Começou em São Paulo, uma galera contaminada, estava no Paraná e estava chegando em Santa Catarina. Então, por conta desse isolamento,
né, desse distanciamento social que a gente fez, que nem foi um isolamento especificamente, né, o sarampo deu uma freada. Mas se não fosse, né, a Covid-19, e a gente ia estar com um surto de sarampo aqui. Tá? A varíola, gente, por que essa aqui é muito importante, tá, da gente saber? Tá? O vírus é o ortopoxovírus, né? E é muito importante a gente saber porque a partir da varíola foi criada a primeira vacina do mundo. Não esqueçam disso. A partir da varíola foi criada a primeira vacina do mundo. Aquela história lá do pus da vaca, que o cara colocava lá embaixo da pele, né? No pus tinha lá o vírus ele não sabia que era vírus, não sabia que era um micro-organismo lá, o Edward Jenner, né? Então, ele botava um pouquinho do pus que tinha o vírus, né, atenuado, fazia o corpo acostumar, né, reconhecer o vírus, produzir anticorpo, quando via o vírus forte, ele já estava protegido e tudo mais. Tá? Então, não esqueçam disso. Tá? A transmissão é contato direto pelo ar também, né? Sintomas: febre muito alta, febre violenta muito alta, vômito e convulsões, bolhas na face ou em outras partes do corpo, e delírio, né? A pessoa pode delirar devido à febre muito alta. Tá? A poliomielite é uma outra doença que pode aparecer aí, por quê? Tá? É a famosa paralisia infantil, né? Causada pelo polivírus. Transmissão, pessoal, toma cuidado. A poliomielite, a transmissão não é pelo ar, não é contato direto. É alimento e água contaminada. A gente chama de ciclo oral fecal. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Os sintomas são sintomas parecidos com a gripe, mas com mais perturbações gástricas, né? Dores abdominais, dores do estômago, diarreia, às vezes vômito e tudo mais, tá? Profilaxia, vacina. Claro, além de, né, saneamento básico, né, água tratada e tal, né, vacina. Aqui no Brasil se usa a Sabin, tá? Na Europa, por exemplo, se usa a Salk. As duas são eficientes igualmente, tá? A Salk, se eu não me engano, eu até esqueci de revisar isso, se eu não me engano, ela é injetável. A Sabin é a gotinha, né? A poliomielite é altamente contagiosa por via oral, né? E oral fecal, né? Então, pode vir por alimento ou por água contaminada com fezes, né? Depois de contaminação, o polivírus se desenvolve na garganta e no intestino. Do intestino, ele alcança a corrente sanguínea. Presente na corrente sanguínea, o vírus chega ao sistema nervoso, ocasionando a paralisação dos músculos. Tá? Bom, até, né, 2 anos atrás, a poliomielite estava erradicada do Brasil. Não existiam mais casos. Começaram a surgir novos casos, se eu não me engano, a partir de 2019 ou 2018, exatamente por conta do movimento anti-vacina. Tá? O que a ignorância faz, né? Então, aqui um menino que não foi vacinado, né? E teve paralisia infantil. Tá? Só que essa foto é antiga, né, gente? Isso aqui acho que é década de 80. Tá? A hidrofobia ou raiva, que não é uma parada que eu acho que vai cair, botei aqui mais porque questão de vacina, um vacinamento constante para animais domésticos e tal. A gente não se vacina para raiva, tá, gente? Toma cuidado com isso. Nós, humanos, não tomamos vacina para raiva. A gente toma soro para raiva quando toma uma mordida de um animal, né, que possa estar contaminado. A gente não toma vacina. Quem toma vacina são os animais. Então, é o lissavírus, a transmissão. O vírus é transmitido ao homem através da saliva de animais contaminados. Né? Os sintomas: febre alta e mal-estar, dificuldades para engolir. Ele ataca, né? Esse vírus gosta de ficar nos nervos que trabalham a musculatura ali, glossofaríngea, né? Que cuida do nosso engolir, né? Deglutir. Delírios, morte por paralisia da musculatura respiratória. Que esse vírus vai atacando primeiro a musculatura da faringe, né? Da deglutição, e depois vai se espalhando e pode atacar a musculatura respiratória. Tá? Hidrofobia, exatamente porque cães, gatos, né, que tem esse vírus, tentam tomar água por conta desse vírus estando atacando aquele nervo, aquela musculatura, né, eles se afogam tomando água. Daí o termo hidrofobia, né, que não gosta de água. Tá? Então tem a vacina antirrábica para animais e o soro antirrábico, né? Lembra que soro é para tratamento, né, o anticorpo já pronto, né? E a vacina é para prevenção. Então, os animais tomam vacina, nós, humanos, a gente toma soro. Tá? Aí, você tem os ciclos da raiva, né? Tem o ciclo silvestre, animais silvestres, que na sua saliva, na sua mordida, podem transmitir, tá? O ciclo aéreo, né? São, né, os morcegos, basicamente.
O ciclo rural, né, teve ano passado, 2020, né, teve uma mulher ali no sul do estado que foi mordida por uma vaca, né? Porque vaca se defende, se sente ameaçada também morde, tá? Então foi mordida por uma vaca, a vaca estava contaminada com raiva, ela morreu de raiva. Foi o primeiro caso de morte em humanos, né? Morte de humanos por raiva em cerca de 30 anos, se eu não me engano, tá? E aí tem o ciclo urbano, né? Que são animais domésticos, cachorros e gatos, que podem estar contaminados também, tá? A cachumba, eu só coloquei aqui, né? Ela é transmitida pelo contato direto, pelo ar, é aquela que ataca as glândulas parótidas aqui, né? Pescoço. Tem vacina para ela. E eu coloquei porque o vírus, a vacina para cachumba foi a vacina mais rápida feita até então na história. A média de tempo de uma vacina para ficar pronta, gente, é de 8 a 10 anos, tá? Da cachumba ficou pronta em 4 anos, 4 para 5 anos, tá? E aí da Covid-19 ficou pronta em 1 ano, né? Então, a vacina para a cachumba até então tinha sido a mais rápida, né? Feita. Foi feita em 4 a 5 anos, né? Entre 4 a 5, quase 5 anos, tá? Aí ataca a glândula parótida e aquela história que pode recolher, né? Pode ir pro testículo, né? Aí deixando o cara estéreo ali, porque aumenta muito a temperatura do testículo. O testículo já fica pendurado numa bolsinha escrotal para ter a temperatura mais baixa, né? Aí as hepatites virais, não esqueçam, né? Os picornavírus, ataca o fígado sempre, né? Aí vejam o seguinte, galera, olha só. A hepatite tipo A e a tipo E não é via sexual nem via sanguínea. A e E é oral fecal, ouro fecal, é alimento e água contaminada. B é mais via sexual, por sangue não se tem muita certeza, alguns autores falam que sim, outros não, mas via sexual, tá? A C, aí é mais sangue e menor a chance de ser via sexual, tá? E a D é igual a B, tá? É mais sexual, menor a chance de ser pelo sangue. Então, A e E é alimento e água contaminado, B e D é via sexual e com menor probabilidade sanguínea, e a C é sanguínea, tá? É o contato sanguíneo, beleza? A dengue, né, gente? São 4 variações do vírus da dengue, transmitido lá pelo Aedes aegypti, né? A gente já sabe os sintomas direitinho e tal. Hoje eu vou mostrar também para vocês num quadrinho aqui, né? Tem a dengue clássica e a dengue hemorrágica. Geralmente, né, numa segunda contaminação, você tem a dengue hemorrágica, né? Zika vírus também transmitido pelo Aedes aegypti, mas tem uma outra espécie do mesmo gênero que pode transmitir, que é o Aedes albopictus, tá? Aqui estão os sintomas, certo? Lembra que Zika vírus tem uma relação com microcefalia, né? Mulheres gestantes grávidas, né? Podem ter microcefalia dos seus bebês ali, dos seus fetos, por conta do Zika vírus, atrapalha o desenvolvimento cerebral do feto, tá? A febre chikungunya, né? Também transmitida pelo Aedes aegypti e pelo albopictus, tá? Sintomas. Então, aqui, né? E aí, a gente tem aqui, né? As diferenças de sintomas entre Zika, chikungunya e dengue, tá? Então, aqui diferenças de sintomas, né? O que é comum em um, o que não é no outro, né? Então, diferenças de sintomas. Lembrando que além dessas 3 doenças aqui, o Aedes aegypti pode transmitir uma outra doença que é a febre amarela, não esqueçam, né? Febre amarela causada pelo flavivírus, né? Aí tem a febre amarela urbana, que é o Aedes aegypti, a febre amarela silvestre, que é o Haemococcus e o Sabetes, e não tem diferença de sintoma, tá, gente? É o mesmo vírus, são os mesmos sintomas. Você vai classificar tanto, né, classificar em urbano ou silvestre, tanto pelo modo de contágio, só pelo modo de contágio. Ah, se foi pelo Aedes, era urbana, né? Se foi pelo Haemococcus, Sabetes, silvestre. E tanto que hoje em dia, essa classificação de febre amarela urbana ou silvestre já quase não é mais usada. A galera fala febre amarela, porque a única diferença é o modo de contágio. Tá? Ah, eu peguei numa área urbana, então foi a Aedes, que não tem, né, Haemococcus e Sabetes na área urbana. Tá? Aí, ó, não esqueçam que o coronavírus não é somente, né, Covid-19. Ele causa SARS, MERS e IRA. Na verdade, a Covid-19 é um tipo de IRA. Quando a morte acontece por Covid-19, é IRA, né? Infecção respiratória aguda, certo? Então, ó, transmissão e exposição ao ar.
mas principalmente secreções que ficam, né, nos objetos, por isso a história de você sempre higienizar as mãos e tal, né? Então, os sintomas, certo? As principais vacinas, lembra, né? BCG, que protege contra tuberculose, hepatite B, né? Aqui está dizendo onde é dado cada vez, é tetravalente, que são 4 doenças bacterianas, difteria, tetanocoqueluche e meningite, são 3 doses, tá? Poliomielite, tá? Tríplice viral, certo? Para rotavírus, meningocócica, pneumocócica, decavalente, e que pega 10 bactérias causadoras de pneumonia, mas claro que isso pode pegar pneumonia porque, né, tem mais do que essas 10. Febre amarela, tá? E aí, essas são obrigatórias. Tetraviral, influenza e HPV não são obrigatórias. A tetraviral, gente, é para substituir a tríplice viral. Tem pais que preferem pagar, então, porque o SUS fornece a tríplice viral. Então, pais preferem pagar e tomar a tetraviral, né? Dá para o seu filho a tetraviral. Protege mais, né, contra a catapora, né? Porque a tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba. A tetraviral, além de sarampo, rubéola e cachumba, pega também catapora, tá? E aqui, gente, a gente tem os principais antivirais, tá? Que são remédios usados para combater doenças virais. O que esses remédios fazem, gente? Eles diminuem a reprodução viral. Basicamente é isso. Por exemplo, os retrovirais, que retrovirais são antivirais para retrovírus. Os retrovirais usados para tratar HIV, eles diminuem o quê? Eles atuam em cima da transcriptase reversa. Então, a transcriptase reversa é aquela que faz a transcrição reversa. A partir do RNA do vírus, fazer o DNA do vírus. Então, eles impedem isso, tá? Então, basicamente, os antivirais, o que eles fazem? Eles atrapalham a reprodução viral. Então, não tem nenhum remédio que mate o vírus especificamente. Mas como o vírus tem um tempo de vida relativamente curto dentro da célula hospedeira, se você diminuir a reprodução dele, você vai fazer com que essa carga viral, né, a quantidade de vírus do corpo seja sempre baixa. Você vai pelo menos controlar a doença e em algumas situações pode até curar essa doença, tá? Então, a amantadina, o oseltamivir, que é o Tamiflu, que foi criado para combater H1N1, rimantadina, zanamivir e o remdesivir, que foi testado para SARS-CoV-2, mas não deu muito certo, não funcionou muito bem, tá? Vamos falar agora das doenças causadas por bactérias, né? As bacterioses. Então, a peste negra, por ser uma pandemia, né? Pelo Enem ter só uma coisa que eu, cara, passando batido, ó, anotem aí, tá? Não botei no slide, mas ainda em relação a vírus, tá? A última grande pandemia foi em 1918, gripe espanhola. Gente, gripe espanhola era um H1N1, tá? Era um influenza H1N1, né? Que é a mesma conformação viral da gripe A agora, né? Da gripe suína e tal, H1N1. Então, se fizerem uma correlação, né, de Covid-19 com gripe espanhola era um influenza H1N1, tá? Era um vírus da gripe, né? Claro, influenza H1N1. Resfriado é outro vírus, influenza é gripe, tá? Então, se fizer essa relação aí com essa pandemia, né, a gripe espanhola era um H1N1, beleza? A peste negra, uma bactéria, né? Então, a gripe espanhola foi no começo do século XX, peste negra foi lá no século XIV, né, 1300 e alguma coisa, tá? Então, era uma bactéria que chamava Yersinia pestis, né, o nome científico dela, a transmissão picada de pulgas contaminadas com sangue de rato. Então, tem aqui vetores, né, reservatórios, que são os ratos, e vetores, né, que são as pulgas, né, que levam a bactéria que estava no rato, ela sugou do rato, passa para o humano, né? Sintomas: febre alta, inchaço dos gânglios linfáticos, né? Lembra que são 3 pares de gânglios linfáticos, né? Aqui do lado no pescoço, do lado das parótidas, nas axilas e nas virilhas, eles ficam azulados, né, devido à destruição da hemoglobina, e aí fica o que a gente chama de bubões, que são os gânglios linfáticos inchados e azulados. Daí o nome peste bubônica, tá? Também conhecido como peste negra. Manchas escuras na pele devido a essa bactéria destruindo aí hemácias, hemoglobina, deixando as manchas escuras na pele, que vai destruindo a hemoglobina que dá a cor vermelhinha, tá? Tratamento, gente, à base de antibiótico.
sempre que falar em antibiótico é contra a doença bacteriana, beleza? Por isso que essa história de usar, né, azitromicina contra a Covid-19 faz nenhum sentido, porque antibiótico atua em parede celular de bactéria, e vírus nem tem parede celular, né? Então não faz nenhum sentido, tá? Beleza. Aí aqui, né, a área é atacada, né, no século XIV, pela peste negra. A gente tem uma coisa, tá, que é assim, ó, uma parada que eu tô falando mais por curiosidade, eu realmente não sou da área de história, não sei se isso pode ser cobrado e tal, né, mas o que eu, estudando para fazer o episódio do Vivenciar sobre epidemias, o que eu descobri? Que na Polônia, teve uma área, uma região da Polônia ali, que hoje é a Polônia, né, que não teve peste negra, tá? Tá vendo? Esse buraco aqui no meio, tá? Não teve. E por quê? Porque o rei, que agora esqueci o nome do rei lá da Polônia, ele não deixava as pessoas saírem da Polônia e nem entrar. Ou seja, século XIV, eles fizeram o quê? Isolamento, tá? E por que essa região ficou livre da peste negra? Por conta do isolamento. Então, eu não sei, isso eu nunca tinha visto em um livro de história e tal, eu fui pesquisando sobre peste negra, falar de epidemias e tal, e aí eu descobri, né, essa história aí, eu vi vários mapas desse jeito que vocês estão vendo aqui, com a Polônia ali no meio, né, sem ter a contaminação, sem a peste negra basicamente chegar ali, e aí fui estudar por quê, e o rei, que agora eu não recordo o nome dele, ele impedia, ele era um ditador, né, cara, mas nesse momento eu falei assim, ninguém entra, ninguém sai daqui, né, não tem mais essa de viajar, mas eu sou comerciante. Te dana, não vai sair para vender, não vai entrar comerciante aqui e tal. Ele isolou a população dele e, né, impediu a chegada da peste negra ali. Tá? A hanseníase ou lepra também é uma doença bacteriana. A Mycobacterium lepra, né? Lepra é conhecida como bacilo de Hansen, né? Isso foi o cara que descobriu. A transmissão é contato direto, pelo ar, diferente, né, da peste negra. Então, aqui o contato é contato direto pelo ar, né? Os sintomas é perda de sensibilidade local, manchas na pele, queda de sobrancelhas, paralisia de mãos e pés em casos avançados, tá? Tratamento com antibiótico também. A talidomida, que tem efeito teratogênico, gente. Vocês lembram o que é efeito teratogênico? A gente falou na aula de êmbrio, é má formação em feto, né? Então, a talidomida tem efeito teratogênico, ela leva a malformações, principalmente a não formação de antebraços, né? Então, a talidomida ela é um antibiótico que ela foi usada ali no final da década de 70, começo de 80, como um remédio para combater enjoo, né? Tomava talidomida e mulheres grávidas não tinham enjoo. E aí teve uma pressão popular para liberar a talidomida. Não, mas era um medicamento controlado na época. Não, vamos liberar porque, pô, tira o enjoo da grávida. Por que não liberar? E dá toda aquela pressão popular. E aí deu a merda que deu, né? Aí aqui, ó, a lepra, né? A gente estava falando aqui da lepra, hanseníase, tá? Tem alguns sintomas. O botulismo, sempre lembrando que não é a bactéria em si que causa o problema, e sim uma toxina que a bactéria produz, né? Que é a Clostridium botulinum, é a bactéria, ela produz uma toxina que vai paralisar a musculatura, né? E pode paralisar a musculatura cardíaca, respiratória e levar à morte, né? Dependendo da quantidade, né? O botulismo, a Clostridium botulinum gosta de ambientes sem oxigênio, basicamente alimentos enlatados ou também embutidos, né? Salame, presunto, essas coisas, pode estar contaminado. E também, claro, que a gente compra de indústria, né? Os caras têm todo um cuidado, mas esses produtores independentes, assim, que é o maior risco, né? Lembrando também que o Botox é a mesma toxina, só que em quantidades muito pequenas, né? O tratamento estético ali do Botox. E a gente tem uma... deixa eu até procurar aqui para dizer para vocês certinho. Eu gosto muito do Attila Yamarino, né, cara? Sou fã do cara e tal. Mas ele cometeu uma gafe aí esses dias. Deixa eu pegar aqui só para mostrar para vocês qual é o termo que ele usou. E Attila Yamarino, que ele confundiu, ele trabalhou como se botulismo fosse a mesma coisa que... Deixa eu ver.
Não é, não é harmonização, cara. Qual foi o termo que ele usou? Cara, Preenchimento? preenchimento, isso aí. Preenchimento, é isso aí. Porque ele trabalha, ele botou como se preenchimento e botox fosse a mesma coisa, e não são, tá, gente? Toma cuidado com isso aí também. O botox é com a toxina botulínica. O preenchimento é com ácido hialurônico. Se vocês lembrarem da aula de tecido conjuntivo, ácido hialurônico, a gente chama de cimento celular. Ele é usado, né? A gente fabrica naturalmente, também é usado nesses preenchimentos para juntar uma célula na outra e tirar as rugas, na verdade, né? Então, mas preenchimento é diferente de botulismo, de botox, tá? Beleza? Aí tem o tétano, que também tem uma parada que é idêntica, né, ao botulismo, onde é a toxina da bactéria que causa o problema, não a bactéria em si, né? Aí é a Clostridium tetani, mesmo gênero, veja, só espécie diferente. Só que aqui o tétano, ele tá, né, em superfícies onde você acaba se machucando. Em metal, em vidro, madeira, né, tá a Clostridium tetani, mas também vai causar uma rigidez muscular, né? E você tem aqui uma vacina, a gente toma, e tem também o soro, tá, gente? Você toma vacina antitetânica quando é criança, mas quando você tem algum acidente, eles dão o soro antitetânico. Eles dizem que é vacina, de novo, mas não é. É o soro antitetânico. Ah, vou tomar vacina, eu cortei lá, eu botei um prego no pé, vou tomar a vacina antitetânica de novo. Não, tu vai tomar o soro agora. Eles chamam de vacina, mas é o soro que você tá tomando. Tá? O soro é o anticorpo já pronto. Tá? Aí aqui, ó, o Sir Charles Bell, que em 1809, ele contraiu aí tétano, né? A toxina se espalhou pelo corpo dele, ele estava com todos os músculos em rigidez, entrando num processo que a gente chama de tetania, e aqui estava morrendo, não tinha o que fazer, na época não existia antibiótico ainda, né? Para combater a bactéria ali e tal. E os caras fizeram uma pintura dele morrendo, né? A leptospirose, que também, né, é uma doença bacteriana, Leptospira sp, então são várias espécies desse gênero que podem causar, né? A transmissão a contato direto com a urina de ratos, que pode estar na água ali contaminada, em enchente, enxurrada. Os sintomas, dor de cabeça constante, febre alta, mal-estar, intensa dor muscular, cansaço, calafrio, náuseas, vômitos, diarreia com desidratação bem intensa. Profilaxia, saneamento básico, né? Cuidado aí com a água, esgoto tratado, certo? A pneumonia, gente, vamos lá. A Covid-19, ela pode causar pneumonia por quê? Tá? Ela pode estar combinada com bactérias, ou seja, o vírus entra, debilita o teu sistema imunológico e é uma porta de entrada para bactérias entrarem, tá? Aí sim faz sentido usar a azitromicina, se você está com uma pneumonia decorrente da Covid. Agora, usar a azitromicina para a Covid não faz sentido, tá? Então, a pneumonia, ela na verdade pode ser, existe pneumonia viral, tá, pessoal? Existe pneumonia fúngica, mas a maior parte, tá, é bacteriana, e a principal bactéria causadora de pneumonia é a Streptococcus pneumoniae, né? Transmissão. Na verdade, a transmissão é pelo contato direto, mas a virulência não é tão grande assim, né? A capacidade de passar. Lembra que o termo virulência é para a capacidade de passar, mesmo que não seja vírus, né? A capacidade de transmissão dessa doença. Você tem alguns fatores de risco, que é a exposição ao frio muito intenso e baixa imunidade. Isso faz você ter pneumonia com mais facilidade, tá? Tratamento é com antibiótico. Sintomas, respiração rápida, porque a bactéria, ela promove um acúmulo muito grande de catarro nos pulmões, então fica pouco espaço para entrar ar nos pulmões, que está tomado por catarro, então tu respira com mais frequência, aumenta a tua frequência respiratória, tá? Então, respiração rápida e pouco profunda, febre alta, tremores, tosse com muco amarelo, dores nas costas e no peito, tá? Tuberculose, que é a doença que mais mata no mundo, ainda a doença infecciosa que mais mata no mundo, tá, gente? Porque ela é ela se aproveita muito facilmente de situações de baixa imunidade, tá? A transmissão por contato direto, pelo ar, né? A virulência é muito grande, a capacidade de transmissão é muito grande, né? Sintomas, tosse crônica e prolongada, com sangue, muitas vezes, perda de peso e fraqueza. Existe profilaxia, tem uma vacina, mas olha só, gente, tem uma grande variação de micobactéria tuberculose, de bacilo de Koch. Então, a BCG, ela cobre algumas dessas tuberculoses, mas algumas não. Então, mesmo vacinado, você pode pegar tuberculose.
né? Então, por isso tem que tomar muito cuidado, evitar, né? Hoje em dia, todo mundo está usando máscara, mas antigamente, né? 2 anos, até um ano atrás, aí, você ia no hospital, tinha uma pessoa com máscara, ou ela estava no tratamento de quimioterapia, que a imunidade dela está muito baixa, ou então ela está com tuberculose, usa uma máscara para não disseminar a bactéria. Tá? Coqueluche, a Bordetella pertussis, contato direto também pelo ar, a transmissão, né? Os sintomas, inicialmente parece um resfriado, depois fica uma tosse persistente, tanto que eles chamam a coqueluche de tosse comprida, né? Até que o muco pegajoso seja eliminado. Tá? Então fica ali um acúmulo de catarro muito grande também. Tem tratamento com antibiótico, tem uma vacina para coqueluche, né? A tetravalente ali, né? Pega coqueluche também. A difteria, também conhecida como croup, tá? Difteria ou croup, transmissão por contato direto, mais comum em crianças, tá? Não é tão comum em adultos, mas comum em crianças. Sintomas: dor de cabeça, febre, dor de garganta, inchaço do pescoço. A criança fica prostrada, indisposta, pálida e com rápida pulsação, e se não tratada pode evoluir a óbito. Então, a imunidade de adulto aqui, ela é muito boa contra difteria. É muito raro um adulto ter difteria. É mais comum em crianças, tá? Mas também tem vacina, tá? Então, a tetravalente cobre, né? Difteria também, tá? Meningite, que é uma inflamação das meninges, pode ser bacteriana, pode ser viral, pode ser por fungo. As bacterianas são as mais comuns e mais perigosas, tá? Contato direto pelo ar também, né? Sintomas: febre alta, com forte dor de cabeça, endurecimento dorsal, aquela história de não conseguir encostar o queixo no peito, né? Esse é o primeiro teste que eles fazem aí. Náuseas e vômitos, e pode apresentar convulsões, dependendo da região das meninges. Lembra que as meninges cobrem o sistema nervoso central, né? Então, dependendo da região da meninge que está sendo atacada ali, pode causar sintomas como convulsões, né? Prevenção com vacinação e tratamento com antibiótico. Bom, aí a gente tem a gonorreia, que é uma IST, né, uma infecção sexualmente transmissível, certo? Relação sexual, né, desprotegida, ou então transmissão vertical, né, de mãe para filho, são as maneiras de transmissão. Aí, sintomas: a dor a urinar, formação de pus no canal da uretra, profilaxia, uso de preservativo, né, o principal. A sífilis, sempre lembrando, gente, que a sífilis, também doença bacteriana, ela tem 3 estágios da doença. Ela ficou conhecida como mal francês, lá na época da Revolução Francesa, né? Matou muita gente, certo? Treponema pálido é o nome da bactéria. E aí, né, na primeira fase da doença, tá, que tem crianças com sífilis, tá, o cancro duro, né, que é esta ferida aqui da sífilis. Então, ó, na primeira fase, feridas indolores com bordas altas, nítidas endurecidas na região genital, denominadas de cancro duro, que também pode aparecer em outros locais do corpo, que desaparecem fazendo tratamento ou não. Tá? Na fase secundária, febre e inflamação da garganta, faringite, ínguas em várias regiões do corpo, perda de cabelo, perda de peso, de apetite, erupções cutâneas de aspecto avermelhado ou arroxeado, principalmente nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, chamadas aqui, ó, de rosas sifilíticas, tá? Bem como lesões úmidas nas áreas genitais, que agora são muito, muito contagiosas, tá? E aí, a sífilis terciária, se o cara chega nesse ponto, né, não fez o tratamento com antibiótico ali, aparecem doenças cardiovasculares, doenças cerebrais da medula espinhal, lesões oculares, lesões nos olhos, né, podendo levar à cegueira, pode levar à insanidade, paralisia e até a morte, tá? Então, são 3 estágios da doença, e claro que o cara só chega no estágio 3 se não detectou e não tratou com antibiótico, né? E aí no estágio 3 já é bem difícil de reverter o quadro, tá? Galera, falamos das bacterioses, vamos para as protozooses, né? Doenças causadas por protozoários. Aí eu só queria relembrar com vocês aqui 2 conceitos importantes. Hospedeiro definitivo, hospedeiro intermediário, tá? Você só vai ter esses conceitos, né? Você só vai usar esses conceitos, hospedeiro definitivo e intermediário, quando você está falando de doenças com ciclo heterocênico, lembra? Heterocênico ou heterogenético, que é quando tem mais de um hospedeiro. Por exemplo, gripe, gente. Gripe é um ciclo monoxênico ou monogenético, passa de uma pessoa para outra. Covid-19 também não tem ciclo heterocênico, não tem 2 hospedeiros. É humano. Bom, né? Agora, quando o ciclo é heterogenético ou heterocênico, como é o caso da dengue, como é o caso da malária, aí então você vai ter o hospedeiro definitivo e o intermediário. Geralmente, esses parasitas vão ter
uma fase de reprodução sexuada e uma fase de reprodução assexuada. O hospedeiro definitivo é aquele que dentro dele acontece a fase sexuada de reprodução do parasita. O hospedeiro intermediário é aquele que dentro dele acontece a fase assexuada de reprodução do parasita. Marquinhos, e se esse parasita for, por exemplo, um verme que não tem fase sexuada e assexuada? Porque em protozoário é normal ter fase sexuada e fase assexuada. Tem um ciclo, né, de alternância de gerações. Nos animais, não. Vermes não costumam ter. Então, Marquinhos, se for, por exemplo, um verme que não tem fase sexuada e fase assexuada de reprodução, aí você vai considerar o hospedeiro definitivo o cara que dentro dele está o verme adulto. E o intermediário, o cara que dentro dele está o verme, né, no estágio larval. De forma geral, nas doenças que aparecem aí, que podem aparecer no Enem, nós humanos somos hospedeiros definitivos e o transmissor, o vetor ali, né, o reservatório, ele é o hospedeiro intermediário. Mas a gente tem duas exceções importantes que talvez vocês possam anotar aí. Uma é a malária. Na malária, nós somos hospedeiros intermediários. É uma exceção. E outra é a cisticercose, lá das verminoses, né? Cisticercose, tá? Cisticercose, perdão, aí a gente é hospedeiro intermediário também. Na malária e cisticercose a gente é intermediário. Nas demais a gente costuma ser hospedeiro definitivo, tá? Mal de Chagas, a gente sabe como é que funciona, né? Trypanosoma cruzi, Teratoma infestans são os vetores, o principal, mas tem também o brasiliensis, o sórdida, o Panstrongylos, né? Órgãos afetados, coração, fígado e intestino, também pode afetar o baço, tá? Pode ser por fezes de barbeiro, transfusões sanguíneas, transmissão vertical de mãe para filho, e pode ser por alimento contaminado. É mais raro que geralmente a acidez estomacal mata ali, né? O trypanosoma, mas pode acontecer, tá? Então, não esqueça, beleza? E sempre lembra que não é a picada do barbeiro, né, gente? É as fezes dele, né? Aí as formas do parasita tem a forma mastigota, a forma epimastigota, mas a que a gente tem que gravar é a forma que é a forma infectante, a que está nas fezes do barbeiro, né? Que é a forma tripomastigota. Essa que vai entrar lá na corrente sanguínea, tá? Aí, ó, fígado normal, fígado com hepatomegalia causada, né? Por mal de Chagas, e coração normal, coração com cardiomegalia causada aqui por mal de Chagas. Bom? A tripanossomia africana, doença do sono, tá? É um tripanossoma também o causador, mas é o tripanossoma brucei, né? É outra espécie. E aí é picada de uma mosca, tá, gente? As moscas que a gente tem aqui não são moscas, que a gente costuma ter mosca normal, né? Não são moscas hematófagas, mas tem sim mosca hematófaga, tá? E a Glossina morsitans e a Glossina palpalis, conhecida como mosca de Tsetse, esse bichinho aqui, ó, né? São bem parecidas as duas espécies aqui, mesmo gênero. Elas são moscas hematófagas, tá? No caso da sonolência, daí um nome, né? Doença do sono, beleza? Aí toma cuidado, porque teve uma epidemia de doença do sono lá no século XX, no comecinho, entre 1915 e 1925, só que essa aqui era por uma outra, era por uma bactéria, não era pela doença do sono aqui. Essa aqui foi na Europa, tá? E a doença do sono ela é originária da África, tá? Essa doença do sono aqui da epidemia na Europa é outra, tá? Que não é a mesma aqui, que é da tripanossomíase africana, que é a doença do sono, tá? Aí a malária, gente, sempre lembrando, né? A malária é conhecida como maleita, cesão, impaludismo e tal. São 4 agentes etiológicos possíveis no mundo, né? Todos do gênero Plasmodium falciparum, Malaria, Vivax e Ovalio. Ovalio não tem no Brasil. E o vetor é o mosquito Anopheles, né? Lembrando que sempre que é mosquito, é fêmea em período reprodutivo que passa o parasita, porque ela que é hematófaga, né? Os machos são fitófagos, sugam seiva de planta, tá? Então, ó, compare a malária transmitida pelo Anopheles, né? Aqui ele botou uma espécie de Anopheles, pode ser qualquer uma, eles são bem parecidos, tá? A dengue, tá? Transmitida pelo Aedes aegypti, e a filariose lá, a elefantíase, pelo Culex, né? Então veja a diferença dos mosquitos aqui, tá? Gente, Plasmodium vivax, tá? E a gente tem a febre terçã benigna. Lembra que a malária lá tem picos febris, né? A pessoa tá com uma febre baixa ali, 38 graus, 38,5. Aí ele vai ter um pico febril, que a febre vai aumentar para uns 40 graus, vai ficar lá 1 hora, 2 horas a 40 graus, depois cai novamente. Então, esses picos febris coincidem com o quê? Um momento
onde há a reprodução assexuada dos parasitas, dos plasmódios dentro das nossas hemácias. Aí eles se reproduzem por um processo chamado de partição múltipla, né, esquizogonia, viram de um plasmódio vira vários, e quando eles saem rompendo as hemácias, é que a gente tem o pico febril. Então, no plasmódio vivax, esse pico febril é a cada 48 horas, a gente chama de febre terçã benigna. No malária, tá, o pico febril é a cada 72 horas, a gente chama de febre quartã benigna. E no plasmódio falciparum, que é o outro que tem aqui no Brasil, tá, a gente tem a febre terçã maligna, que pode variar os ciclos a cada 36 ou a cada 46 horas. Tá? Aí, complicações, né? Lesões no fígado, anemia, que causa prostração, falta de ar, fraqueza, e não esqueçam que o plasmódio falciparum pode causar lesões no cérebro. Então, dos 3 que tem no Brasil, vivax, malária e falciparum, o falciparum é o mais perigoso deles. Tá? 82% dos casos registrados de malária no Brasil são na região norte do país. Tá? Aí tem a leishmaniose, que é transmitida por um mosquito, que na verdade a gente chama de mosquito, tá? Mas ele não é um mosquito. Qual é a diferença? Os mosquitos que a gente viu aqui, ó, eles pousam de asa fechada, tá vendo? Ó? Asinha fechada, asinha fechada, asinha fechada. E o birigui pousa de asa aberta, olha aqui, tá vendo? Asinha aberta. Então ele é um inseto também, né? Mas não é mosquito, na verdade, né? Por assim dizer, pelo termo técnico correto. Mas a gente chama de mosquito, né? O gênero Lutzomia, a família Phlebotomidae, então a gente chama de Phlebotominius, que é conhecido popularmente como mosquito palha ou birigui, tá? Então, eles são os hospedeiros intermediários e homem, cão, gato, roedor, equino pode ser o hospedeiro definitivo. A tegumentar, que é causada pelo Leishmania brasiliensis, ou pelo Leishmania amazonensis, ou pelo Leishmania guianensis, causa feridas na pele, tá? Tem vacina para ela. Não é muito eficiente a vacina. Vacina eficiente é contra vírus, tá, gente? Vacina para doença causada por protozoário não é tão eficiente, o mecanismo de ação é diferente, tá? Já a leishmaniose visceral é causada ou pelo Leishmania chagassi ou pelo Donovani. O vetor, né, o bichinho transmissor é o mesmo, mas aí são outras espécies, outras 2 espécies do mesmo gênero, que causam inchaço na região abdominal. Lembrando que isso está sendo um problema muito sério aqui no nosso estado, principalmente para animais, tá? Então, animais, cães aí, costumam ter, né, são mais suscetíveis a desenvolver a leishmaniose visceral. Então, tem alguns casos de cães sendo sacrificados por conta, né, dessa doença, porque o índice de cura é menor do que 15%, tá? E pode transmitir para outros, né? Gente, micoses não é uma coisa muito comum no Enem. Então, a gente não vai investir muito tempo aqui, mas vamos lembrar de algumas doenças, né, mais importantes. Né? Além da candidíase lá, o sapinho e tal, a gente tem, tá? A esporotricose, tá? Que acomete principalmente quem tem contato direto com o solo, né? O esporo desse fungo costuma ficar no solo. Implantação direta de esporos ou fragmentos de micélio, que são conjunto de esporos, né? Conjunto de hifas, perdão, em lesões na pele, frequentes em cães e gatos, né? Aí animais podem contaminar o humano. Qualquer doença que é transmitida de animal para humano, gente, é conhecida como zoonose, tá? Zoonose é uma doença que passa de um animal para um humano, tá? Beleza. Aí tem a histoplasmose, doença das cavernas. O causador é o histoplasma capsulatum. Tá? Áreas contaminadas com fezes de morcegos e aves. E nessas fezes podem crescer esses fungos. Né? Acomete espeleólogos, que são especialistas em cavernas, né? Que a gente que explora caverna. Espeleologia, né? A exploração de cavernas. Contaminação ocorre com inalação de esporos, são estruturas reprodutivas lá. Provoca infecção pulmonar, febre e anemia. O uso de máscaras em locais com fezes de animais é uma medida profilática interessante. Tá? E aí, a mais importante para a gente das doenças fúngicas é essa aqui, gente. Ó, é a criptococose. Tá? São 2 causadores possíveis, o Cryptococcus neoformans e o Cryptococcus gattii. Tá? Encontrado em fezes de columbiformes e psitacídeos. Pessoal, vocês sabem quem são os columbiformes? Pombos. Columbiforme é a família dos pombos. Eram os pombos e os dodôs, né? Mas os dodôs não existem mais, né? Então, só os pombos agora. Então, columbiformes são os pombos. E sabe quem são os psitacídeos? Periquito, papagaio, arara. Esses são os psitacídeos. Tá? Então, em columbiformes, em psitacídeos, pode ter, né? Nas fezes dele pode desenvolver esse fungo, o Cryptococcus. Tá?
As excretas secas promovem a dispersão dos esporos. Os esporos são tão leves que aí quando o cocôzinho fica seco, esse esporo, né, pode ir com o ar ali, né? Ele sai desse cocô seco, porque quando o cocô tá molhadinho, ele fica ali grudadinho no cocô. Quando seca esse cocô, o esporo vai com o ar. Aí você inala esses esporos, tá? Aí esses esporos vão entrar nos pulmões, tá? Causando lesões pulmonares, podem ir para as meninges, né? Pode causar perda de peso, tá? Pode causar febre, tosse, e, gente, indo para o sistema nervoso central, o que pode acontecer, pode, né, levar à morte, pode levar a óbito. Tá? A gente teve alguns casos de óbitos aí em 2019, 2018, no interior de São Paulo. Tá? Para a gente finalizar essa parte de doenças, vamos falar das verminoses. Tá? Lembrando aqui da esquistossomose, tá? O agente etiológico é o Esquistossoma mansoni, é um plateuminto, lembra? Verme de corpo achatado, né? Reservatório é um caramujo do gênero Bionfalaria. Gente, não é o caramujo africano, tá? O caramujo africano transmite outras doenças, tal. Mas aqui, ó, a esquistossomose, esse caramujo Bionfalaria, que é um caramujo de água doce, não é terrestre, de água doce, tá? E ele é pequenininho aqui, tá vendo? Tá na ponta da pinça aqui nessa fotinho da direita aqui abaixo, tá? Esse verme ataca vasos linfáticos e sanguíneos na região visceral, primeiramente do fígado, depois ele pode ir para o intestino e tal, gerando insuficiência hepática, posteriormente ataca o intestino delgado ou região geniturinária, ou seja, ele pode ir ali para rim, né, e às vezes até para glândulas sexuais. É mais raro, mas pode acontecer, tá? Transmissão, penetração da larva cercária presente em água contaminada, tá? Profilaxia, saneamento básico. Lembra quais são as quatro pontos de saneamento básico, né? Água tratada, esgoto tratado, devido fim para os resíduos sólidos, né? Lixo, e devido fim para as águas pluviais, né? Água da chuva, escoamento correto delas, tá? Combate ao caramujo e tratamento dos doentes. O ciclo é o seguinte, gente, ó. Tem a pessoa contaminada. Aí, se não... Por que tratamento do doente? Se não tivesse pessoa contaminada, né? Tu não ia ter o ciclo se completando. Então, tem a pessoa contaminada. Nas fezes dela sai um ovo. Desse ovo, esse ovo, né, as fezes contaminam a água lá e tal, e desse ovo sai uma larva chamada larva miracídio. A larva miracídio entra no caramujo. Dentro do caramujo, há uma maturação. A larva miracídio vira a larva cercária. Aí a larva cercária vai entrar pelos poros do pé de uma pessoa que está nadando aqui nesse lago, nesse rio, né, descalça, né, está andando aqui descalça. Aí essa larva cercária penetra nos poros dessa pessoa e contamina, completando o ciclo. Lembrando, né, que tem dois estágios larvais. O miracídio contamina o caramujo. A cercária que sai do caramujo contamina o humano, tá? Aí aqui, ó, a barriga d'água, esquistossomose. Essas crianças com esse sintoma, e aqui o senhor também com esse sintoma, com essa doença. Gente, teníase ou solitária, né, é um plateuminto também, causando uma doença, né, chamada teníase solitária, a tênia, né, ou solitária, causa uma doença chamada teníase ou solitária, que a gente tem dois agentes etiológicos possíveis, a tênia solium e a tênia saginata, tá? A tênia solium, ela tem uma relação com suínos, a tênia saginata com bovinos e ovinos, né, com boi ali e ovelha e tal, tá? Como é que se dá a transmissão? Para você pegar teníase, aqui estão os sintomas, profilaxias, vocês já estão por dentro, né? Mas, para você pegar teníase, você tem o seguinte ciclo. Uma pessoa contaminada libera nas suas fezes o ovo da tênia. Esse ovo contamina a água lá. E aí um animal, né, vai lá e ingere a água com o ovo contaminado. Esse ovo vai para o intestino do animal e do intestino do animal, no intestino do animal dos ovos eclodem larvas. Essas larvas saem ali, né, do intestino do animal e vão para a musculatura dele, vão via corrente sanguínea, atravessam o intestino pelo sangue e vão para a musculatura. Aí você forma um conjuntinho de larvas na musculatura do animal, no caso dos suínos, tênia solium, no caso de bovinos e ovídeos, tênia saginata. Né? Aí você forma um conjuntinho de larvas na musculatura do animal, chamadas de cisticercos. Aí se você come essa carne, né, essa musculatura, né, essa carne do animal, crua ou mal passada contendo esse cerco, você ingere as larvas. E aí, você, humano, ingerindo as larvas, essas larvas vão para o intestino, e lá, uma das larvas vai se dar melhor, e vai, então, colonizar o intestino, virando o verme adulto, chama solitária, que só tem um verme adulto.
tá? Lembrando que aí, porque só tem um, gente, eles fazem autofecundação, tá? É uma exceção, não é comum que haja autofecundação, mas aqui não tem outra maneira, eles são, né, vivem sozinhos, então eles são hermafroditas e fazem autofecundação. Isso aqui, ó, é o escólex, né, a cabeça de uma tênia solium, com as ventosas e os espinhos, né, os acúlios ou espinhos, e aqui a ventosa, e aqui o acúlio, a cabeça de uma tênia saginata, que tem só as ventosas e não tem os espinhos, tá? Então, ó, aqui está o escólex. Na verdade, nas fezes da pessoa não sai exatamente o ovinho, sai as proglotes, são pedaços, né, da tênia, contendo ovinhos ali. Aí as proglotes vão lá para a água, absorvem, né, muita água, por osmose acabam estourando, e aí os ovinhos vão para a água, tá? Então tem o escólex, que fabrica as proglotes. As proglotes jovens são as que recém saíram do escólex, recém-fabricadas. As jovens viram maduras e as maduras viram grávidas, tá? Beleza? Aqui, alguns cisticercos, né, na carne mal passada, na carne crua, no caso, né? Aí toma cuidado com o seguinte, gente. Cisticercose é causada por Taenia solium. A Taenia solium pode causar a teníase e a cisticercose, só que qual é a diferença? Se a teníase você pega quando você ingere a carne mal passada com o cisticerco, com as larvinhas. E o porco, o boi, é que ingeriu o ovo na água contaminada. Para você pegar cisticercose, você ingeriu a água com o ovo. E aí, cara, desse ovo no teu corpo vão eclodir larvas que vão para tua musculatura. Se vai para tua musculatura, tu não tem grandes problemas. É o caso aqui que você está vendo aqui, ó. Aqui, ó, um menino com, né, um cisticerco na língua. Não é um grande problema. Agora, o teu problema é se esse cisticerco resolve ir pro teu olho ou pro teu cérebro, causando a neurocisticercose. E aí, dependendo da região, né, do cérebro, né, do encéfalo que está sendo atacada, pode causar, né, diferentes sintomas, aí pode comprometer bastante a saúde, até a vida da pessoa. Nesse caso aqui, o homem é o hospedeiro intermediário, porque nesse caso, na cisticercose, o homem tem a larva, né, e na teníase, o homem é o hospedeiro definitivo. Então, recapitulando, para você pegar a teníase, você ingere as larvas, né, os cisticercos, que é conjuntinho de larvas, na carne mal passada. E para você pegar, né, a cisticercose, você ingeriu o ovo na água contaminada. Então, quando você tem teníase, você tem o verme adulto. Quando você tem cisticercose, você tem a larva do verme. Tá? Lembrando que para teníase, tanto faz, pode ser Taenia solium ou saginata. Todos os dois adultos vivem no nosso intestino. Para cisticercose, gente, é só Taenia solium. A larva da saginata não consegue ver no nosso organismo. Só o adulto lá no intestino. Tá? Aí tem a filariose e elefantíase, que é transmitida por um mosquito, né? Vai atacar ali, vai entupir vasos linfáticos, certo? Aí a gente tem aqui, né, alguns sintomas. É raro, né, da filariose ir para o olho, mas acontece. É mais comum que ela entupa vasos linfáticos e cause esses inchaços aqui, né? Que não deixa a linfa circular. A ascaridíase é um ciclo monoxênico, não tem reservatório, não tem, né, intermediário, de humano para humano via água contaminada, né, via alimento contaminado. O que a gente tem que gravar da lombriga, da ascaridíase? Pessoal, ciclo de Loss ou ciclo pulmonar. Por quê? Você ingere o ovo na água ou alimento contaminado. Esse ovo desce para o teu intestino. Desse ovo eclodem larvas do teu intestino. E essas larvas, cara, elas vão subir do teu intestino até o pulmão e elas vão virar adultas, né, no pulmão. Elas vão maturando no pulmão. Na verdade, elas viram... A gente tem, né, os estágios de larva 1, larva 2, larva 3, que está dentro do ovinho ainda. Aí tu ingere a larva 3 dentro do ovo, né? Que dentro do ovo as larvas vão vindo, né, de L1, L2 até L3, larva 3. Aí tu ingere o ovinho contendo lá dentro a larva 3. No teu intestino, do ovo sai a larva 3, ela sobe do teu intestino para o teu pulmão, e lá no pulmão ela vai mudar de larva 3 para larva 4, e depois larva 5. A larva 5 já é a última fase antes de virar adulto. Então a larva 5 ela vai subir aqui do pulmão pela tua traqueia, né, brônquio, traqueia, laringe, faringe, e aí, cara, tu engole ela de novo quando engole o alimento. Aí a larva 5, já quase adulta, desce de novo pro intestino, e aí lá ela vai virar adulta no teu intestino, tá? Então tem um estágio, gente, na ascaridíase, na lombriga,
o estágio larval vira adulto praticamente, né, no pulmão. Então a gente chama de ciclo pulmonar ou ciclo de Loss, tá? E isso acontece também com o amarelão. O amarelão também tem o ciclo de Loss, né, ou ciclo pulmonar. Lembrando que o amarelão é causado pelo Ancylostoma duodenale ou por Necatur americanus, tá? E o contágio, gente, aqui, ó, ascaridíase, lombriga, é alimento ou água contaminada. Já no amarelão, é penetração de larvas pelos poros do pé. Lembra, né, que está muito relacionado à questão do Jeca Tatu, aquele personagem, né, do Monteiro Lobato. Por quê? Uma pessoa contaminada libera nas suas fezes o ovo do Ancylostoma ou do Necatur americanus. Aí esse ovo contamina a água, essa água por algum motivo contamina o solo. E desse ovinho que está ali no solo agora, eclodem larvas que penetram pelos poros do pé. Tá? Então, o uso de calçados é uma medida profilática extremamente importante. Tá? Beleza? E aí tem o ciclo de Loss também. Né? Galera, não confunde Ancylostoma brasileiro, Ancylostoma duodenale, que causa ancilostomias, ancilostomose ou amarelão, que causa, né, sintomas intestinais ali, tal, dores abdominais, né? Icterícia é a pele amarelada, tá, gente? Aqui tem um ciclo de reprodução do bicho no fígado, ele passa pelo fígado. Sempre tem icterícia, a pele amarelada, é um sintoma hepático, algum comprometimento do fígado, tá? Devido à produção de uma substância chamada bilirrubina, né? A bilirrubina é uma substância produzida quando o fígado está trabalhando muito. Pessoas alcoólatras costumam ter a pele amarelada também, então. Então, ó, tanto na ascaridíase aqui, quanto, né, na ancilostomíase tem o ciclo de Loss. Agora, toma cuidado. O Ancylostoma duodenale causa a ancilostomíase ou amarelão. O nome é amarelão por causa da icterícia, que é muito intensa. A pele é muito amarela porque tem uma fase de reprodução do verme no fígado. Já, tá? O Ancylostoma brasiliensis, cara, ele causa, tá, o bicho geográfico, a larva migrans, que é mesmo no gênero, mas espécies diferentes, né? Pode ser o Ancylostoma brasiliensis, pode ser o Ancylostoma caninum e pode ser o Strongyloides temporalis. Mas mais comum que sejam esses dois primeiros aqui, esses dois Ancylostomas. Só que é diferente do Ancylostoma duodenale. Gente, duodenale de duodeno, intestino. Isso aqui ataca intestino. O Ancylostoma brasiliensis, ele ataca a pele mesmo. A larva penetra, mas ela não vai, ela penetra pelos poros, mas ela não vai para a corrente sanguínea e para o intestino, não, ele fica vivendo aqui exatamente na pele mesmo. É o famoso bicho geográfico, tá? Aí não esqueçam que a gente tem aqui os principais vermífugos, né? São medicações utilizadas para tratar vermes, né? Albendazol, mebendazol, nitoxanida, né? Temos aqui a ivermectina, tá vendo? Aqui também não é eficiente contra vírus, ela é muito eficiente contra vermes e também é usada aí na agropecuária, né? Na medicina veterinária contra pulga e carrapato, mas não tem atuação contra vírus, tá? Fazer uma questão do Enem aqui, ó. O mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo, considerando-se sua distribuição na América do Sul ali, tá vendo, ó? A malária pode ser classificada como? Então, vejam, você tem áreas onde ocorre a transmissão de malária, tá? Área com risco limitado, se vocês observarem com cuidado, tá sendo aqui, né, adjacente à área com transmissão, né? E área sem malária, tá vendo? Então, pela disposição aqui na América, ele fala da América do Sul, mas se a gente olhasse isso ali na África, né, no Sudeste asiático ali também, tá? Então a gente ia conseguir ver o mesmo padrão, tá? E vejam que, como é transmitido por mosquito, fica mais próximo, né, da linha do Equador, né, cara? Muito longe da linha do Equador não vai ter mosquito para transmitir essa parada, tá? Então, olhando isso, cara, o que você pode classificar? Como uma endemia, né? Pois se concentra em uma área geográfica restrita desse continente, né? Então não pode ser... Peste não é uma definição, né, gente? Peste não é um termo popular, né? Epidemia não é, né? Surto também não e pandemia muito menos, tá? Certo, galera?